Bom dia. Então tá bom, nós vamos partilhar aqui de Manaus, tá bom? E depois São Paulo de Olivença. Então aqui tem a Fraternidade de Manaus, né? Vitalina e o Amaury de São Paulo de Olivença. A Vitalina mora num lugar muito, muito, muito distante de Manaus, tá? Santa Rita, muito longe. E tá faltando a Kiara e o Alisson, que ficaram no atendimento da casa, que também moram em Manaus, que é a capital, né? Então, nós vamos fazer assim. Primeiro, eu estou gripada, tá, gente? Primeiro Manaus, e depois São Paulo de Olivença, e aí a Vitalina partindo um pouquinho como que é a missão dela lá em Santa Rita. Nós temos 10 minutos, nós vamos ser fiéis, tá bom? Então, por primeiro, a gente quer agradecer muito a cada um de vocês que nos acolheram aqui em São Paulo. Eu fiquei doente, não é fácil mesmo, gente, pegar frio. Eu falei que nunca mais vou falar para Deus, que calor, Jesus, né? Nunca mais. Então, a gente agradece mesmo de coração pelos casacos emprestados, pelos cobertores, né? Pelos chás, chocolates dados também. Tá bom? Obrigada. E aí, então, essa aqui é a Fraternidade de Manaus, né? Nós... Podia levantar a mão quem chegou esse ano na fraternidade. E os demais já estavam, né? O Padre Cuba chegou, o Alisson também, a Aneta e o Adriano. Os demais já estavam desde o ano passado. E a gente tem feito uma experiência muito forte nesse ano, né? O ano passado também foi uma experiência muito bonita de fraternidade. E a gente tinha aquela passagem que nos conduzia o ano passado, né? Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, né? E aí Jesus permaneceu conosco mesmo todo o ano, nos conduzindo, nos guiando. E esse ano foi a eleição lá dos 12, né? E chamou para si, é isso, né, gente? Subiu no monte e tal, e depois enviou-os para descer, expulsar os demônios e tal, aquela coisa, né? E tem sido uma experiência forte também nesse sentido, porque, particularmente nesse último ano, não tem sido um tempo muito fácil para nós da fraternidade, né? A nível pessoal, cada um enfrentando dificuldades, né? No caminho com Deus, na vida em Deus. Mas uma graça que nós temos é essa graça de viver sempre centrados em Jesus, que é a verdade, né? Então, naturalmente a gente partilha, naturalmente a gente fala, olha, estou vivendo isso, estou passando por aquilo. E a gente viveu uma experiência muito bonita, que a gente sentia de fazer o cerco de Jericó, né? E aí teve um retiro de fraternidade, que nós tínhamos carro, mas não tínhamos casa para sair de retiro, né, de convivência fraterna. E a gente foi fazer, nós fizemos lá na casa masculina. E aí tinha toda uma história lá na casa masculina, todo mundo via as coisas, isso vocês já sabem, né? Que a gente já partilhou outras vezes. Ah, não sei que veio uma pessoa, veio menina, veio não sei quem, que atormenta fulano, ciclano, aquelas coisas todas, né? E aí nós fomos fazer um dia de cerco de Jericó, dentro da convivência fraterna, a gente começou a rezar lá na casa São José, que é a casa masculina. E foi muito forte a experiência que a gente fez, porque a gente sentiu mesmo que, pegando assim, tudo aquilo que já tinha escrito nos diários da fraternidade, dos espíritos, todas aquelas coisas que, desde os primeiros anos até esse ano, a gente foi vendo que tinha mesmo uma opressão assim, que ia ligando. Então, espírito de confusão, várias coisas assim nesse sentido. E a gente teve muito forte a experiência que a gente fez de poder conseguir dar nome mesmo assim, para aquilo que Deus ia revelando e ia mostrando. E foi muito forte depois da libertação, né? Depois, se eles quiserem partilhar, fiquem livres. Assim. E a partir disso, eu sinto que começou um novo tempo mesmo na fraternidade. E claro que também de tantas graças, mas também de tantas tribulações a nível pessoal, né? De cada um na sua particularidade, depois de forma comunitária partilha também. Então, nesse tempo a gente tem partilhado e tem sentido mesmo assim uma certa, entre nós assim não temos dificuldades pessoais, né? Uns com os outros, a gente conversa isso constantemente, mas uma certa apatia, sabe, gente, aquela coisa de tá e não tá, cumprimento, não cumprimento, sabe aquelas coisas bobas? E a gente tem conversado muito sobre isso e tem percebido que é uma tentação que tem entrado no meio de nós e constantemente tem feito esse exercício de expulsar, né, de lançar fora, assim. E vindo aqui a gente estava antes de virmos aqui, partilhando a palavra e um pouquinho como está sendo para nós esses dias, a gente já tem falado muito essa questão da escuta lá em casa, né? Muito dessa importância de escutar uns aos outros,
da nossa escuta ser clara, ser sensível, ao mesmo tempo ser concreta, né, verdadeira ali. Então, isso tudo está complementando aquilo que a gente tem vivido e experimentado nesses dias de retiro. Então, tem sido muito bom estar aqui com vocês. Foi unânime, assim, a gente partilhando, né? Tem sido muito forte a experiência na simplicidade, principalmente essa coisa de retornar na palavra, né? A palavra de Deus. Uma experiência forte que nós fizemos lá também no momento de oração juntos, foi que nós pegamos a palavra que o Senhor tinha nos dado para viver nesse ano, colocamos mesmo as nossas mãos em cima e começamos a pedir mesmo que aquela palavra se tornasse viva, né, na nossa vida. Sabe igual a Thalita Comissão, que você convida o povo assim, né? E foi muito bonita a experiência que a gente fez, assim, muito forte. Não tinha música, não tinha nada, a gente só rezando mesmo, pedindo ao Senhor que pudesse nos consagrar mesmo pela palavra, né, que funda tudo, que está baseada na nossa consagração. E depois a gente teve a oportunidade de ver isso também com a comunidade Aliança, na vigília, e onde um irmão de rua, um pobre, estava lá e ele segurou a palavra para nós, né? E juntos nós fizemos essa experiência de renovar a nossa consagração fundados na palavra de Deus, né? Então tudo aqui que nós estamos vendo nesses dias tem complementado, né? Então essa é a nossa fraternidade que sofre, ri tudo junto, porque lá, né, é nós mesmos, então a gente tem que viver, temos que ser aquilo que Deus sonha para aquela cidade e agora para aquele estado, que já tem as outras fraternidades que estão nascendo ali ao redor ali, né, de Manaus. E aí a Clélia vai partilhar um pouquinho. Nós temos 3 casas que não são nossas ainda, né, mas a casa masculina, onde moram os meninos, a casa feminina no bairro Santa Luzia, que moram as missionárias, e ali é a nossa sede, praticamente, e a casa Restaura-me. E agora a gente vai partilhar um pouquinho como que está o nosso trabalho social, quanto Restaura-me, aquilo que Deus tem dado de tantas graças para nós, e depois evangelização, a Mariana partilha um pouco também. Então, antes de falar um pouco da Restaura-me, queria falar uma experiência que a gente tem feito com o pobre, né? Então, desde o ano passado, a gente teve uma experiência muito forte com o Abraão, que era um irmão de rua que ficava atrás da nossa casa, né? Ele morava num coisa abandonado lá, e ele ia sempre, constantemente na nossa casa. E a gente percebeu que o que ele queria era a atenção, e a gente nunca conseguiu acolher ele, né? Então, no final do ano, já lá para o final do ano, a gente nunca conseguiu acolher ele para uma recuperação. Então, ele bebia muito, tinha várias coisas assim. E aí, para o final do ano, a gente conseguiu acolher ele, mas todo mundo sentia em casa que a gente acolheu ele para morrer. E foi essa a experiência, a gente acolheu ele, na última semana ele falava, né, o quanto que para ele era importante estar conosco, né? Acho que o Enio acompanhou um pouquinho mais o Abraão nos últimos dias de vida, teve um voluntário conosco que também ficou com ele até ele morrer, acompanhou até a morte, né? E aí, em seguida também a gente tinha o Joildson, que já tinha sido alcançado pela pastoral de rua, depois ficou conosco também, fez todo o caminho de triagem, porque a gente não tinha como fazer em outro lugar, então fez com a fraternidade, né? Vocês sabem como que é difícil fazer triagem na fraternidade, porque vai com todos os vícios. Mas a gente tinha que arriscar, né? Então fomos, levamos eles. Ele foi para o Ceará e hoje está fazendo um caminho super bonito, né? E um pouco antes a gente tinha tido uma tentação, né? Que era que, como tinha a casa Restaura-me, a gente pensava assim, então o pobre batia lá, manda para Restaura-me. O pobre batia lá, manda para Restaura-me. E aí começou a gerar um desconforto na fraternidade. A gente começou a perceber que esse não era o caminho, né? Então, eu lembro que num momento em fraternidade, a gente colocou isso, né? Acho que foi até a Mariana que começou a colocar. E a gente percebeu que não era o caminho. E a gente retomou, né? Voltar a acolhida desse pobre na casa. Foi até um pouco antes do Abraão, porque o próprio Abraão a gente mandava para Restaura, mas ele não sentia de ir para lá, né? E o ano passado também a gente tinha um trabalho na ponte, na Caco Caminha, onde a gente acolhia, a gente trabalhava com as crianças que depois viraram adolescentes, que depois viraram adultos, né? E a gente foi discernindo ao longo do ano passado que não era o caminho. Eles viraram adultos, mas eles foram acompanhados, assim, né? E aí era uma dificuldade, porque a gente sentia assim, gente, eles não são mais crianças, como que a gente vai fazer, né? E aí a gente rezava, foi discernindo, continuamos trabalhando com eles. E aí a gente entendia que a gente não estava ajudando eles, né? E isso a gente discernia, eu acho interessante, porque a gente discernia junto com a fraternidade. Não era assim, eu, Clélia, que está lá na Restaura-me, que discerne, a Mariana, que ficava com as crianças, que discernia. A gente discerniu junto com a fraternidade. Então, eu acho que isso para mim foi muito, muito forte, acho que essa experiência de comunhão. E aí a gente decidiu no final do ano de não fazer essa ação social com eles lá,
mas que deixasse que eles procurassem a Restaura-me e continuassem indo na evangelização. E esse ano, senti que foi uma resposta de Deus, como que a gente estivesse no caminho certo mesmo, porque eles estão indo na Casa Restaura. Nosso medo é que eles não fossem, porque é aqueles grupos que não se misturam, né? E a Restaura-me a gente começou no ano passado, no meio do ano passado, atendendo 2 vezes por semana. E a gente tinha voluntários e tem uma senhora que é contratada, não por nós, comunidade, mas por um benfeitor que contratou ela e assumiu ela na Casa Restaura-me como cozinheira. Então o contrato dela é tudo por lá. E aí tem o carisma, ela fala que ela só é contratada porque ela necessita do dinheiro, porque por ela cozinharia voluntariamente, mas ela necessita dessa ajuda, né? E aí a gente começou 2 vezes por semana, depois no final do ano fomos tentando abrir 3 vezes por semana, hoje a gente abre 3 vezes por semana. Tem sido uma experiência muito bonita, né? A gente começou com 20 irmãos, depois foi aumentando 30, hoje está 75, 76, né? Teve um dia que a gente estava com 3 pessoas lá e tinha 76. Eu falei, meu Deus, estava um movimento para a Cristoteca, né? E a gente falou, meu Deus, ajuda, né? E às vezes os irmãos ajudam, às vezes não, porque é muito difícil, muito difícil a cultura, né? É muito diferente de São Paulo, é muito diferente dos lugares onde eu passei e trabalhei com população de rua. Então, para você motivar eles é um pouco custoso. Porém, às vezes eles ajudam nos trabalhos, né? O Alisson então, esse ano está indo eu e o Alisson, e a Kiara, que também está acompanhando, mas ela está mais na fraternidade por conta da coordenação. E aí o Alisson, é interessante você ver quantas pessoas procuram ele. Então, às vezes, faz fila para dialogar com o Alisson. Gente, é incrível, faz uma fila. Aí eu falo assim, meu Deus... Porque o ano passado eu ficava assim, gente, quem quer fazer triagem? Ninguém quer fazer triagem. Vamos, nada. Esse ano, fala assim, o Alisson fala, gente, quem quiser dialogar, me procura, não sei o que, se vê a fila. Não termina. Uma outra coisa muito legal é que essa coisa da fraternidade assumir junto. Então, eu fiquei pensando também, porque o Alisson fala muito, eu falei assim, meu Deus, como consegue, né? Mas eles vão. Aí, é bom eu e o Alisson, porque ele fala muito, eu falo pouco. Aí a gente vai revezando. Essa presença da fraternidade toda na Restaura-me. Por quê? Sempre quando alguém consegue, vai, ou a gente tenta encaixar na programação. Então, todo mundo participa, todo mundo... Né, a não ser quando não consegue mesmo, não vai, né? Teve uma vez que a Paula foi, aí tava lá uns 56 irmãos. Aí perguntaram para ela assim... Como que é o atendimento? Aí ela precisamente falou assim, não, a gente atende todos os dias 56. Eu falei, não é 56, Paula, às vezes é 50, às vezes é 30, às vezes é 70, né? Tem uma média que a gente fez por dia, mas não é um número 56. E tinha uns hippie lá. Eu vou contar porque eu não estava lembrando as manotas, mas eu lembrei, pensando na Restaura, eu me lembrei da Paula. Aí a Paula começou a conversar com os hippies. Aí ela falou assim, não, então, olha, eu usava dread. Aí o hippie olhou para ela, então você usou muita maconha, né, irmã? Muita maconha. Ela, não, ele usou para você usar. Ela falou assim, eu gostava de colorido, eu quero ser artista, trabalhava no imaginário. E eles, não, você usou muita maconha. Até a gente explicar que não, né, ficou. Né? Aí, eu tenho um irmão que chegou para mim e falou assim, eu estava com uma olheira, estava cansada pra caramba. Não, irmã, você já morou na rua, né? Eu, não, eu falei assim, olha aí, irmã. Você já morou na rua? Não, não morei. Então, mas essa participação da fraternidade está sendo muito boa, assim, né? Está sendo muito gostoso. A gente está discernindo ainda qual o caminho, né? Como fazer com a Casa Restaura-me, como levar, porque a gente ainda não... Eu sinto que a gente ainda não tem uma linha, mas eu sinto que Deus tem respondido ao longo desse tempo, né? O Enio vai falar um pouquinho de como que foi alguns encontros que a gente teve com as pessoas que querem nos ajudar. Mas a gente ainda está nesse caminho de discernir o que fazer com a Restaura-me lá, né? E também esse desejo da triagem, porque a gente não tem onde fazer triagem, a gente entende que a gente tem esses que ficaram conosco foram milagres, mesmo de que por não fechar as portas, Deus respondeu, mas que pelo número de pessoas que têm pedido esse caminho também, a gente ainda não tem como fazer essa triagem. Então o cara começa a triagem 2 semanas, aí... Né, e a gente tem o contato com o caminho, a gente mandou um irmão para um lugar, aí voltou, porque ele falou assim, não, eu preciso trabalhar, lá no trabalho.
trabalhar assim, de fazer alguma coisa, porque a casa era mais tranquila, né? Então a gente está tentando discernir, pedindo a Deus que possa abrir esses caminhos, né? Bom dia. Primeiramente eu trago para vocês um abraço da Kiara e do Alisson. Eles ficam morrendo de saudade de todo mundo, queria estar aqui, né? E depois dizer que é muito difícil para mim, com o meu português, ter que falar com essa coisa de empresário, ter que ir atrás das pessoas, né? Um dia eu fui com a Viviane fazer o programa de rádio lá, né, sortar um adesivo da comunidade, né? Ela falou assim, né? Qual é o adesivo que nós vamos ganhar? Eu falei assim, ó, se você ligar aqui agora, participar conosco, você vai ganhar um adesivo da comunidade. A hashtag eu sou aliança. Eu falei assim, a hashtag. Aí a Vivi olhou para mim e falou assim, não. Aí... Mas assim, aí... Desde o ano passado, né, nós temos batido numa tecla que o Padre Henrique sempre tem nos falado, essa questão de envolver os empresários para que possam assumir a obra conosco. Então, desde o ano passado, o Wagner Tinelli, junto com a Vivi, fez várias reuniões com alguns empresários, ia lá nos hotéis mais chiques, mas a coisa não fluía, né? E nós ficava lá. Mas aí, diante disso, a gente também não desistiu. A gente acreditava que podia existir dentro de Manaus um empresário que pudesse assumir conosco, né? E no ano passado, pelo fato da jornada, a gente foi lá na Rede Amazônica, porque o dono da Rede Amazônica, ele é o dono de um espaço que fica dentro do shopping, lá no Estúdio 5. E nós queríamos Rede Amazônica é a televisão lá de Manaus, viu, que é afiliada à Rede Globo, né? E aí a gente queria que ele emprestasse esse espaço para que a gente pudesse realizar a jornada. Então foi eu, o Robert Wagner, que é um discípulo lá que caminha conosco, né, faz caminho discipulado da comunidade de Aliança. E aí a gente sentou diante desse empresário, a gente apresentou a proposta da jornada para ele, ele falou assim, olha, eu vou ajudar vocês na questão da divulgação, né, quando o padre de vocês vierem, que quiserem fazer um programa ao vivo com ele, para que possa ajudar também, né? E assim aconteceu, eles foram, aí todo dia corria nós para um canal de TV, para um canto, para o outro, para falar da jornada. Né? Só que aí também ele falou que dentro, né, da Rede Amazônica existia uma parte social também que eles fariam. E que eles estavam dispostos a ajudar a gente também. Daí a gente falou assim, então tá, a gente marca uma próxima reunião e a gente vem para ver no que vocês podem nos ajudar. Só que aí a gente tentou vários contatos, porque é muito difícil, ele viaja muito, né? E a gente não conseguiu. E aí a Kiara chegou esse ano e falou assim, olha, eu prometi para o Padre Henrique, né, que eu passei em São Paulo, que eu não ia mais questionar, que eu ia obedecer, nós vamos achar esse empresário. Então você junto comigo vai correr atrás desses empresários. Eu falei assim, Kiara, meu Deus do céu, né? Eu falei, tá bom, vamos lá, né? E aí, alguns tempos atrás, a Vivi e a Kiara tem mandado um e-mail para ele, que a gente tem um e-mail pedindo uma reunião com ele para a gente poder apresentar o trabalho da comunidade. Aí, devido à Cristotec que aconteceu lá também com os nossos irmãos do Ministério da Aliança, aí ele abriu uma oportunidade para que a gente pudesse fazer uma reunião, mas era com o intuito de divulgar a Cristotec. Só que ele marcou a reunião depois que já tinha acontecido a Cristotec, né? Enfim, foi eu, a Kiara e a Crélia, né? A Crélia falou assim, eu só fico lá com vocês, eu não falo nada. Eu falei, bonito, né? Aqui ela fala bastante, mas lá ela não fala, né? E aí... Mas aí sentamos lá com ele e aí a gente começou a falar, né? Aí ele falou assim, olha, eu estou saindo da direção da televisão, né? Tá entrando outra pessoa, vou chamar ele para que possa conversar com vocês. E aí ele possa, junto com vocês, ver o que nós podemos fazer para te ajudar. Aí ele chamou, um rapaz chama Luciano, né? Ele já foi diretor da TV Bandeirantes, do SBT, e hoje ele faz parte lá da equipe da Rede Amazônica, né? Então ele é o novo diretor lá da televisão. E aí ele pediu para mim, para Kiara, que explicasse para ele o que nós éramos, qual era o nosso objetivo. Né? Daí nós fomos falando, né, tudo. E aí ele ficava olhando para a cara do outro e ficava rindo, né? E eu olhava para a Kiara falando assim, esse homem acho que não está entendendo nada do que nós estamos falando, né? Mas está bem, vamos falar. Tá, vai ser rápido, fica tranquilo. E aí ele falou assim, olha, sexta-feira quando eu assumi, eu vi que nós tínhamos uma ação social dentro aqui, né? E de social nós não fazemos nada. Eu entendo, quando se fala de ação social, a gente não trabalha com projetos, a gente assume vidas. E eu ficava me perguntando, quais são as vidas que nós assumimos até hoje com a ação social da Rede Amazônica? E eu sinto que vocês são a resposta, vocês são as vidas que Deus nos coloca para que a gente pudesse assumir. Então, ele falou assim, de imediato eu queria fazer uma parceria entre Aliança e Rede Amazônica, e na próxima semana eu já queria ir lá visitar a casa de vocês, conhecer. Aí na quinta-feira ele foi lá conhecer a casa, ele chegou lá, tinha acho que 65 irmãos na hora do atendimento, ele viu tudo, né?
que estava eu, o Padre Cubo, os meninos pintando a parte de cima, porque tinha uma carvoaria do lado que acabou com tudo pro pó. Aí ele falou assim, vocês estão precisando de tinta? Eu falei assim, nós estamos. Ele falou assim, então eu vou arrumar tinta para vocês. Mas eu não vou só arrumar tinta, eu vou chamar toda a equipe da televisão para que possa vir fazer um mutirão e pintar com vocês a Casa Restauro. Aí ele falou assim, mas e os ares condicionados? Eu falei assim, então, nós temos ali uns cacos que a gente ganhou, que a gente vai tentar montar, né? Não, fica tranquilo, eu vou doar para vocês todos os ares da casa. Aí ele já ligou lá na rede amazônica e falou para a mulher assim, aqueles ares que nós tiramos, pode mandar aqui para casa 7 de setembro, que eles estão precisando. São todos, praticamente tudo ar-condicionado novo, né? Ele falou assim, eu vou estar viajando, eu quero que vocês mandem no meu e-mail uma lista das necessidades de vocês, para que eu possa marcar a primeira reunião com todos os empresários de Manaus e junto nós possamos sentar e fazer com que eles assumam essa obra conosco. Ele falou assim, o nosso papel será de... Ele falou assim, o nosso papel será de trazer as empresas, fazer a empresa colocar o dinheiro na mão de vocês e vocês administram da forma que vocês achar melhor. Porque nós entendemos que só a divulgação não basta, ela é limitada. Nós precisamos tocar nas pessoas e estar de frente com as pessoas, né? E foi muito bonito assim, né? Então, eles foram viajar agora, voltando agora do retiro, eles também vão estar voltando. A gente já inicia esse mutirão junto com eles, né? Da Casa Restauro. Depois também existe uma possibilidade que a gente marcou uma reunião com o prefeito também em relação ao terreno da carvoaria do lado, para ver se ele nos concede esse terreno, porque ele está abandonado, para que ninguém invada esse terreno lá e venha trazer futuros problemas para nós, mas também com um desejo de que venha se tornar um futuro centro de evangelização nosso lá, né? E quinta-feira, eu falando com a Kiara, ela falou assim que a Manaus CUT é a mesma coisa da SP Turismo aqui, que trabalha com essa coisa de palco, iluminação. Eles ficaram sabendo que nós temos um trabalho social. Ele falou assim, olha, nós ficamos sabendo que vocês fazem esse trabalho social, nós também temos essa área social, nós queremos fazer uma parceria com vocês também. E marcaram uma reunião para o dia 24 conosco, para ver o que podem nos fazer para nos ajudar, né? Diante de tudo isso, eu sinto que tudo é o tempo de Deus, tudo é a vontade de Deus, né? Mas exige um esforço, exige um desejo, né, para que a gente possa fazer a coisa acontecer, né? Então, desde quando o Pari tem falado para nós ano passado, a gente tem lutado com isso, e graças a Deus apareceu esse empresário que vai assumir conosco todo o trabalho da comunidade. Vou passar para a Mariana falar um pouquinho só da evangelização. Tem 2 minutos. Bom dia. A evangelização em Manaus, praticamente 2 pilares, né? Os pobres e os jovens. Tem um trabalho forte com a pastoral de rua, a comunidade Aliança, a gente sente que assumiu mesmo esse trabalho, né? Então são muito fiéis e trabalha muito em conjunto com a Casa Restauro. Então, as pessoas que fazem pastoral de rua são aquelas que também trabalham e se voluntariam na Restauro. Então, é uma coisa completa, assim, né? Que assumiram mesmo os pobres. Nós fizemos uma experiência muito bonita esses dias, junto com o grupo de vocacionados que tem lá. Tem 17 pessoas que fazem um caminho vocacional. E aí a gente se propôs a ir dormir na rua com eles. E foi muito bonita a experiência, né? Tinha uma irmãzinha lá que, quando a gente se aproximou, falou que ia dormir na rua, né? Ela olhou para Paula e falou assim, Paula, não falou Paula, né? Falou, mas você é tão bonito, você vai dormir na rua, né? Aí, não, a gente vai dormir na rua. E aí montamos tudo lá, né? Aquele monte de gente. E aí de madrugada ela acordava, olhava para nós, tinha um dos meninos acordados e falava assim, tadinho, vocês estão dormindo mesmo, olha lá, eles vão ganhar o céu, né? Falava assim. Mas muito bonita a experiência, assim, né? De estar com os vocacionados também. E eles fazendo essa descoberta, né? De dormir na rua, e para nós é uma redescoberta sempre, né? Então, para nós foi um passo muito bonito, como fraternidade. E depois também todo o trabalho com os jovens, né? A gente trabalha numa cidade vizinha, que chama Presidente Figueiredo, muito bonita, né? De cachoeiras e tal. E lá tem um grupo de Talitacum, né? Que estão caminhando muito bem, praticamente já fazem tudo sozinho. O N partilhava agora, né? Que foi lá, eles levaram muito bem, graças a Deus. Nós temos muitos sonhos, né? Porque também nós sentimos que Manaus é uma terra de passagem. Então, a missão da Venezuela nasceu a partir de Manaus. A missão de São Paulo de Olivença nasceu a partir de Manaus, né? E todas as missões ali ao redor vão nascer também, né? Nós estamos começando um contato também em Rondônia. No Acre também temos desejo de ir. Em Roraima a gente acompanha um grupo que tem um pouquinho de dificuldade ali com a diocese, mas a gente tem acompanhado, né? E também tem a missão da República Dominicana, que nós estamos acompanhando. Eu fui lá ano passado 2 vezes, esse ano nós vamos agora em agosto, junto com a Bela, o José e mais um menino da comunidade Aliança, o Rafael. E lá tem um movimento, um grupo de Talitacum, né? Um grupo de pessoas que simpatizam com a comunidade, que estão descobrindo ainda o caminho que querem fazer, né? Mas uma experiência muito bonita,
né, de acolhida do carisma. Ano passado, quando eu fui lá, eu fiz uma experiência muito forte de contemplar o poder do nosso carisma, né, porque a língua te limita muito, né? Então, eu fui fazer um monólogo lá, e aí eu fazia com toda emoção, e ela traduzia, né, com toda frieza, porque tem essa limitação, né? Mas apesar das barreiras, da dificuldade, o nosso carisma é forte, né? O anúncio da misericórdia é forte. Isso tocou muito meu coração, de entender que nós temos uma arma muito grande nas nossas mãos. Então, uma experiência muito bonita de também ir nas nações, né? Você começa até a ler Isaías diferente, né? Ilhas, ouvi-me, né? Nações. Então, é uma coisa que mexe muito com a gente, assim. E é isso, né? Sonhamos muito, queremos ir para Parintins também, né? Vitalina, né? Rezar lá pelo boi. Também fizemos algumas missões em Tefé, que é uma outra cidade do interior. Enfim, nós sonhamos muito, né? Também temos muita vontade de fazer a missão itinerante. Começamos a sonhar um pouquinho, mas agora, né, vamos ter que rever as datas. Mas tínhamos a ideia de ir para o México, para o Peru, né, tentando organizar essas coisas. Lá, de vez em quando, a gente consegue algum voo pelo exército, assim, né, aí a coisa ajuda. Então, nós sonhamos muito, né, desejamos viver essa missão, essa evangelização que vai além. E pedimos a oração de todos vocês. É isso, obrigada. Solta, DJ. Vai rolar o filme aí, irmão? Não, olha só, a gente... Tirar a caixa? A gente preparou aqui o Romão, né? O Romão foi lá e fez um vídeo. É muito bonito, viu? Mas não vai parar na boniteza, que o barato também é louco lá.
sacristia, sala da bagunça, rouparia. Eu tô gravando, tá ali. Tô fazendo um vídeo para apresentar alguma coisinha. Tá bom? Assim fica mais espontâneo. Aqui é um lugar fantástico, uma Belém linda. Fundo da casa onde eles queimam lixo. Aqui é o banheiro e lavanderia. E essa é a capelinha da fraternidade, que está junto à casa aqui. Vou apresentar para vocês aqui Nosso Senhor. Telinha simples. Santa Rita, onde está a Vitalina. Chegando Santa Rita. Esse aqui é um cachorro drogado, que eles vivem enchendo a cara, fica aqui assim na segunda-feira de ressaca. Vou tentar filmar aqui, rapaziada, sem cair. Bom dia. Cadê a Vita? Pra lá? Vocês não querem levar eu lá, não? Ela vai levar a gente. Vai. Quem que vai levar nós? A pequenina? Nós estamos dentro do colégio onde o pároco está hospedado. E agora nós estamos indo embora para almoçar, gente. Situação precária, saneamento básico negativo. Piranha e peixe elétrico na água. Uma marquinha assim.
Pega minha bolsa. Tchau, Padre. Tchau, tchau, tchau. Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, olha a chuva que tá aqui, viu? Nossa esquerda. Isso aqui deve estar a média de 2 km de nós aí. Mas ainda temos aí praticamente 2 horas de viagem até Tabatinga. Vamos cruzar talvez um temporalzinho aí, ó. Mas do lado aqui já tá pegando bem já. Rezar pra Deus aí pra não mandar nenhum banzeiro, que o pessoal chama aqui as ondas fortes. Entramos numa tempestadezinha aí. Eu vim dar uma filmada aqui pra registrar, mas não dá pra enxergar mais nada, né? Rapaz, o juiz me contando você que o cara da boca do brasileiro tem saído do hotel. Estamos passando a chuva. Parece ser bom, né? Mas é bom. É bom para quem gosta de missão, é ótimo. Então, olha só, vou começar com a fraternidade, falando um pouco da fraternidade. Como vocês sabem, né? A nossa não é a melhor, as melhores. A gente se quebra pra caramba lá, não é, André? Sai faísca. Porque tem que sair, senão a gente vive uma palhaçada, né? Uma hipocrisia. Mas também a gente vive muito bem lá, a gente é feliz lá pra caramba. É muito boa a missão, é muito bom estar com eles lá. Eles necessitam muito da presença dos missionários lá. Porque eu vou dar um testemunho. Um dia saindo da cadeia lá, da cadeinha pequena, cabe 12, às vezes está com 34 lá, né? Mas um dia eu saindo da cadeia, aí um jovem me parou de 21 anos, e aí falou assim, pegou a cruz assim e falou assim, quem é esse santo? Meu, eu achei que ele estava me tirando, mano. 21 anos, pegou no crucifixo e falou, quem é esse santo? Verdade, mano, eu achei que ele estava zoando com a minha cara. Aí eu falei, eu vou ver qual que é, se esse cara não conhece. Aí comecei a explicar para ele. Ele morava numa comunidade indígena, mas já civilizado, e falava o português. E aí ele realmente, eu percebi que ele não conhecia, não era batizado, nada, tudo. Só um exemplo de como que realmente necessita naquela região lá, né? Imagine, 66 comunidades, a Vita, quem mais vai, acho que a Vita não foi nem 15, eu acho. Mas na verdade,
independente de tudo, eu acho que a gente se ama lá na fraternidade. Quebrando, não quebrando, porque senão a gente já teria vindo embora, né? Porque retiro fraterno a gente faz em casa. As coisas, só para vocês, tô falando porque às vezes vocês falam, muitos falam na empolgação, quero ir para lá, depois chegar lá 2 meses, quer voltar embora. Não é por aí, entendeu? Mas assim, mas quem ama a Deus, vai, se ferra lá, fica e vive. Entendeu? Mas eu não estou aqui para falar das coisas negativas, não. Um povo muito simples, muito acolhedor, muito bom, não falta providência. Porque também nós temos vontade de comer o luxo, mas a gente tem consciência que também é difícil de chegar. Mas não falta. Peixe à fartura, para quem gosta, eu me realizo lá com peixe. Né? Melhor do que os daqui. Um povo que nos ensina a cada dia. Porque na enchente eu fui, em frente da onde a Vitalina mora, na enchente eu fui conhecer a comunidade que mais alagou, lá em frente da quebrada da Vitalina. Meu, a água quase no teto das casas, e eu cheguei lá com um barco, não tinha terra. Olhei dentro assim, cesta básica, leite e bolacha, só e aqueles bolo Puma que o governo mandou. Nem perguntei, né? Onde vocês assam peixe? Não tinha terra? Você imagina, e os caras com um sorrisão no rosto. A acolhida deles com um sorrisão no rosto, mas... E aí vai subir mais o rio? Vai subir, a gente vai subindo junto. Mas aí a gente vê a felicidade deles lá, porque se subir até tudo, eles não têm para onde ir. Eles não têm para onde ir. Então, é uma missão, é totalmente diferente, igual Manaus estava falando, muito quente, mas eu prefiro o lado que o frio, mano, uma boa, eu amo o calor. É uma cidade, vou tirar uma dúvida aqui de alguns, hein? Alguns ligam e falam assim, manda um abraço para Kiara, mano, só se eu pegar o barco e 5 dias depois. É longe, meu, é longe pra caramba, hein? Não pergunte isso, mas é 5 dias de Manaus onde a gente está. 5 dias no Recreio, 27 horas numa lancha e 3 horas num avião. Então é longe, mas é gostoso, é bom. Tá lá. Quem gosta, vou fazer minha propaganda, lógico, né? Mas quem gosta de Belém, né? Meire, companhia, olha, é muito bom lá. E vocês viram lá, né? Tabatinga, São Paulo de Olivença, Tabatinga. São 4 horas na lancha. 4 horas na lancha. É um povo, eu estou falando isso daqui mais para conscientizar, né, aqueles que têm o desejo de ir para lá. Mas não tenha medo não é o bicho de 7 cabeças não, viu? Já peguei banzeiro, o barco não virou porque não era a hora minha. Deus cuida. Banzeiro, mano, é uma agitação. Vocês viram que estava chovendo uma hora que o Romão estava filmando, começou a chover? Lá é loucura lá. Tá mó sol quente, vocês pegam o barco e vai. Daqui a pouco começa a ventar, nubla e começa a chover. E aí vem um vento forte, a água se agita, entendeu? E aí forma uns banzeiros que o barco parece que vai virar. Mas tudo bem, não vira porque não é a hora. Às vezes vira, e quem sabe nadar, mas vira com quem sabe nadar, né? Se virar comigo... Mas olha só, eu não vou esticar muito porque já passou um pouco, mas eu vou falar só uma coisa para vocês. Vale a pena. Vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque é muito fácil pegar dentro da igreja.
nos lugares que a galera vai. É fácil. Você vai lá, o povo começa a chegar. Difícil é ir ao encontro da massa, né? Então vale a pena por causa da experiência que você faz com Jesus abandonado lá. Aí a experiência é rica. E uma outra experiência só para finalizar, um rapaz que mora com a gente, o nome dele é Amarildo. Em 2012, quando a gente foi fazer missão lá, ele estava perdido nas drogas. Aí nós da Aliança conseguimos uma vaga para ele na Fazenda Esperança. Ele fez todo o caminho lá em 2013. E em 2014 ele ficou lá, terminou o caminho na Fazenda Esperança, ficou lá em Manaus. Caiu de novo lá. Mas ficou sabendo que a Aliança tinha ido para São Paulo de Olivença. Aí ele falou, vou lá para ficar com os missionários. Aí foi lá e aí ele ficava o dia inteiro com a gente, né, André? O dia inteirinho na fraternidade para o cara não desandar. Só que ele ia embora dormindo na casa dele. E aí à noite a gente descobriu, que a cidade pequena, né? Todo mundo fica sabendo qualquer coisa. As pessoas vinham e falavam assim, olha, o Amarildo está ficando com vocês o dia inteiro. E à noite ele vai lá pro buracão dar umas pauladas lá, usar droga. Caramba, paramos com a fraternidade, tá, mano? Então vamos fazer o seguinte. Antes de parar, ele veio, ele aproximou e falou assim, meu. Aí eu e o André, nós sentamos com ele. Mas trocamos aquela ideia, porque o usuário é manipulador, nato. Aquela ideia, mano. Você quer caminhar? Vamos, não foi, André? Você quer caminhar, mano? Porque se você não quer caminhar, você está perdendo tempo. Então, mano, melhor você ir lá usar droga, mano. O cara não afirmou, mano, escolha. Aí ele falou assim, depois ele veio e falou assim, olha só, para mim está sendo muito difícil ir dormir em casa. Teria a possibilidade de eu ir morar com vocês, dormir também? Aí a gente viu e falou assim, não, demorou. Aí ele veio e está fazendo uma experiência fantástica lá com a gente. Ele é o Cristo lá para nós. Sabe por quê que ele é o Cristo para nós? Porque às vezes dá vontade da gente falar o tão, eu principalmente, de rasgar, e eu vejo ele e falo, não, mano, tem que dar um exemplo aqui, só um exemplo. Mas a experiência que ele faz lá com a gente, vai nas evangelizações, medita, adora com a gente todos os dias, e agora está com desejo de dar o testemunho, mas ainda é um pouco cedo, né, André? O André que analisa todas essas coisas aí. Eu vou passar a bola para o irmão aqui falar um pouco da evangelização. Em relação à evangelização, é muito interessante porque quando a gente chega, a gente, tal como os políticos, a gente quer mudar o mundo. Só que a gente aprende coisas, porque lá em São Paulo de Olivença, nós somos a única nova comunidade no Alto Solimões, e tem as Capuchinhas, e tem as Irmãs Cordes Marianas, que fazem um trabalho mais com a paróquia. E quando a gente foi fazer formação com elas falaram que 3 coisas são muito importantes para poder evangelizar no Alto Solimões. Paciência, muita paciência e mais paciência. Porque nós temos que descer ao nível deles, ao nível não ao ponto da gente desprezar, mas caminhar junto com eles. Tudo que aqui em São Paulo funciona muito bem, é como certo, lá não funciona. O sentido de compromisso deles também é muito diferente que a gente tem. Eles têm uma preocupação muito apenas para o dia de hoje e não com o dia da manhã. Então acontece, se a gente marca um compromisso 5 horas, o líder vai chegar às 5h20 e os outros vão começar a chegar às 5h25. E nós temos que ter paciência, porque eles não sabem, não têm a noção do que é um retorno. Então, para a gente fazer alguma atividade, a gente tem que começar a atividade, acompanhar a atividade, e a gente acaba fazendo essa mesma atividade. Então, nos primeiros tempos, às vezes o nosso orgulho não nos deixa desistir, porque a gente vai conseguir. Mas depois, às vezes, aparece um sentimento de fracasso, que nada a gente faz e nada dá certo. Mas é porque a evangelização que a gente tem que fazer, primeiramente, é ser presença no meio deles. O mais importante, às vezes, não é meditar a palavra com eles, mas comer um peixe com eles. Porque as nossas palavras para eles, às vezes, não têm um sentido. Falar que Jesus é o Salvador da vida deles, às vezes, não tem um sentido prático. Então, é bom quando a gente consegue entrar na realidade deles e entender um Jesus que existe lá também.
Porque não é que a gente vai levar Jesus, Jesus já está lá. Nós só vamos ajudar com que eles enxerguem Jesus. Então a gente faz evangelização na cadeia. E na cadeia, às vezes, são crimes pequenos. Eu até acho que eles são muito íntegros, porque na cadeia, a porta, às vezes, para a saída fica aberta, mas nenhum deles foge. Agora eu vou dar uma força pros manos lá. Mas os caras vão fugir pra onde, mano? Só água. É isso. Nós fazemos evangelização na cadeia, onde toda semana a gente vai, a gente medita palavras, a gente ensinou eles a meditar, e a gente ofereceu para eles um livro apenas do Novo Testamento. E houve um tempo que a gente chegou para poder motivar eles para continuar meditando a palavra e falar assim: a gente já meditou todo o Novo Testamento, a gente quer mais, a gente quer meditar mais. Tem como vocês arrumarem Bíblias para nós? E a gente está tentando conseguir Bíblias, porque a CNBB conseguiu doar umas Bíblias, mas não chegaram até lá, porque tudo demora para chegar lá. Nós fazemos evangelização no hospital, nós fazemos evangelização com os jovens, ir nas escolas e conscientizar os jovens. E de prevenção. Nós trabalhamos também com a Secretaria de Saúde, nós fazemos palestra com os pais, só que é tudo muito diferente, porque os pais também não têm um sentido de compromisso. Então, a gente vê que a taxa de homicídio lá é muito maior que a do suicídio. Então, nós temos que acompanhar os jovens, porque são pessoas que são muito órfãos, tanto de pai e de mães vivos. Então, muitas vezes, simplesmente nós temos que cuidar. Só que nós só somos 5 missionários. A Vita vai ter com a gente uma vez por mês, mas é muita gente para pouco missionário. Então, nosso desejo às vezes é de dar mais, mas nós não conseguimos. E uma coisa, as dificuldades lá são reais mesmo. Mas nós precisamos, por amor a Cristo e por amor aos irmãos, aprender a vencer as dificuldades. Porque tem bicho mesmo. Mas não é que a gente vê cobra, que a gente vê jacaré todo dia. Tem dificuldade com a comida? Tem dificuldade. Mas não é que a gente passa fome, a gente consegue porque Deus cuida de tudo. Em relação à saúde, há deficiências reais no sistema de saúde de lá, porque tem dinheiro que é desviado, tem coisas que não chegam, mas não é por isso que a gente não vai conseguir cuidar da nossa saúde. Porque tem saúde de pobres que precisam mais do que a nossa própria saúde. Tem gente que não ouve falar de Deus. Tem gente que apenas precisa de abraço de mãe. Tem gente que precisa de abraço de pai, porque não tem. Porque o pai que é bom lá é aquele pai que quando bebe não dá uma surra tão violenta. Tem problemas, não tem casais que a gente possa servir de modelo, porque a gente fez um Talitha Kum, e a gente teve que pegar um casal evangélico para poder dar exemplo, para poder falar que é uma família. Mesmo esse casal, eles não são casados ainda na igreja. Agora eles caminham mais perto conosco, vieram novamente para a igreja católica, que são os pais, não sei se conseguiram ver, mas é Danúzia e o Paulo, que são tios do William, que está na formação. Mas a gente vai caminhando com as ferramentas que a gente tem. Nós temos um bispo muito bom, que também é xaveriano. Ele parece muito com o Padre Henrique, assim. Até, às vezes, a palavra de sabedoria que ele dá, assim, muito igual. A gente... Mas ele suscitou em nós também, para todas as comunidades, o desejo de poder abrir uma casa de acolhida. Só que lá não tem irmãos de rua. Os problemas é pessoas que usam drogas e álcool, e que bebem muito. Então ele colocou esse desejo e Deus foi abrindo as portas e apareceu a possibilidade de um terreno que a gente conseguiu, que agora é da comunidade, e houve uma proposta federal que vai nos dar um outro terreno, mas continua a mesma coisa. Nós somos em 5 missionários e nem é que a gente dá conta de fazer isso, de tanto trabalho assim. Nós também trabalhamos com os jovens na paróquia. Não tem grupo Talitha Kum porque eles têm 7 grupos de jovens. E esses 7 grupos de jovens, nenhum deles tem espiritualidade, então são como grupos de convívio dentro da igreja. Eles não têm evangelização. Uma vez por outra eles nos convidam para poder realizar uma formação.
Só que é aquela coisa, eles nos dão 1 hora de formação, só que só chegam 20 minutos do final. Então a gente não consegue evangelizar tanto como a gente queria. Mas, para não alongar muito, já vou passar o microfone à Vitalina. Nós ainda vamos estar aqui até domingo, então se tiverem dúvidas, podem se aproximar, porque a gente tem o maior prazer de poder partilhar da missão. Porque a gente se realiza muito, mesmo apesar das dificuldades de não conseguir comunicar, de parece que a comunidade é muito longe, porque a gente está mais perto da Colômbia do que de Manaus, a gente é isolado mesmo, mas o carisma existe da fraternidade, cada vez que a gente está junto. Tem as dificuldades, porque mais do que uma família convencional, a gente passa muito tempo junto, mas a gente consegue viver momentos de céu e de paraíso juntos. Mas fica o convite, se vocês quiserem partilhar, a gente está por aqui para poder partilhar mais sobre a missão. Mas que vocês possam, no vosso coração nesses dias, se deixar contagiar por esse amor e essa misericórdia, porque foi pela iniciativa da Vitalina e da Ana Clara, né, que foram fazer a missão itinerante lá em São Paulo de Olivença, que brotou esse desejo de poder começar toda essa missão, né? Mas que cada um de nós podemos mudar a história de muitas famílias, porque a única coisa que eles nos falam muito é que a nossa presença mudou a cidade, tanto de padre, tanto de traficante, tanto de usuário, é o que a gente escuta de todos eles, né? Mas que você pode mudar essa história também. Me deram 2 minutos, ele não me ama mais. Então, vamos encurtar. Onde eu moro, gente, é só lembrar assim, ó, Manaus não tem nada a ver com São Paulo de Olivença. E a comunidade onde eu moro não tem nada a ver onde está a Casa da Fraternidade, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? E assim, eu quero é vender meu peixe. Santa Rita do Véu é fantástica, maravilhosa. Vem pra cá você também. Não tem problema de água. Gente, é muita água, pode tomar banho. Não vai ter ninguém batendo na porta do banheiro falando assim, fecha o chuveiro. Não, você pode tomar banho. Até porque não tem chuveiro lá não existe. Mas você pode, você pula no rio, toma banho à vontade, entendeu? Vários banhos, tranquilamente, até porque o calor é forte, você precisa, entendeu? Peixe, né, Mauri? Fantástico. Hã? Não vai morrer de sede, pode morrer da verminose, mas de sede, tu não morre, entendeu? Gente, é super bom e tem de tudo. As dificuldades tem todas, mas as alegrias tem todas. Olha que fantástico, não é bom? Gente, tem todos os desafios. Você pode começar a pregar o querigma começando do Gênesis, porque eles não sabem nem de Adão e Eva. Você começa lá, no princípio era o verbo, pronto. Você é livre para falar o resto, entendeu? Pode demorar um pouquinho. Tem só uma dificuldade que a maioria não fala português, mas isso é um detalhe. Gente, o importante é você ser presença, entendeu? Então, vem para Santa Rita do Véu. A água já baixou. Não está mais daquele jeito, entendeu? Não, é de 3 em 3 anos que a coisa fica feia. Já passou, agora é só 2018. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E assim, quando você deparar com aqueles olhinhos daquelas crianças, quem já foi lá, Geise, que foi em missão, quando você fitar um olhinho daquele olhando para você assim, ó, querendo beber, o que ele tem para me oferecer? Vocês vão se apaixonar, não vão querer mais nada nessa vida. Não tem problema, nada das outras coisas que não tem torneira, privada é coisa muito chique, muito, muito, muito chique. E quando chove muito, a privada também deixa de existir, né? Porque ela passa, né? Então, eu descobri a alegria. Gente, vocês não sabem, não tem terra, não tem privada, tudo virou esgoto. Como é que eu faço cocô? Na sacolinha. Depois eu ensino a técnica para vocês como se faz. E aqui em Campos do Jordão ia dar muito certo, porque sobe um calorzinho, aí você... É fantástico. É só se adaptar, gente. Fazer tudo novo, ser criativo. Tá bom? Estou esperando vocês. Vai dar tudo certo.